Boa noite. Meu nome é Epaminondas. E vou levá-los para mais uma viagem pela imaginação sem fim. Mas antes, gostaria de convidá-los a inscreverem-se no canal e ativarem o sininho de notificações. Com isso, o YouTube entenderá que gostam desse conteúdo, e a cada nova publicação nossa, você será notificado. Compartilhem esse vídeo com quem gosta do assunto, ajudem a difundir o canal. Agradecemos imensamente a força que todos têm nos dado, e também a confiança, de enviarem suas histórias pessoais para serem narradas. Gostaria de mandar um forte abraço para nosso colega professor Tiago, que sempre escuta nossos contos. E convidá-lo a mandar os dele, pois ele é um cara cheio de histórias muito boas, só está faltando um empurrãozinho para nos mandar. No conto de hoje, nossa seguidora relata a forma mais assustadora de como conheceu e se deparou com o sobrenatural. E de como isso abriu uma porta para que outras entidades se comunicassem ao longo de sua vida. A partir de agora, vou narrar a história que ela nos enviou. Possessão. Olá Epaminondas, e a todos os seguidores do canal. Obrigada por ceder espaço para contar minha história. E peço desculpas desde já, pelos erros de português. Tudo começou quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Sempre fui muito aplicada nos estudos, nunca faltava, sempre dei duro, não colava, e matar aula nem pensar. Eu tinha poucos amigos. Nunca havia namorado, muito tímida, não conseguia me expressar muito bem, e não era mais cotada para a rainha da beleza no colégio. Quando estamos nessa posição, sentimos-nos em desvantagem total em relação às outras pessoas. Então minha autoestima era praticamente inexistente. Eu tinha 3 amigos, que também eram considerados os esquisitões da sala. Ronilson, Vanderlei e Diana. Éramos inseparáveis, e eles eram assim como eu, na época. Nerds. Éramos muito zoados na escola. Mas depois de um tempo, ficamos calejados com os insultos e aprendemos a não dar mais importância. Em uma noite, antes de entrarmos para o colégio, Diana me puxou para o canto e me mostrou uma revista. Olha, já ouviu falar da brincadeira do copo? Já sim. Mas minha mãe disse que isso é tudo mentira. Nisso, Ronilson e Vanderlei vinham chegando, e nos encontraram no portão. E aí meninas? Que tá pegando? Eu vi nessa revista sobre a brincadeira do copo, e achei legal. Vamos fazer? Vixe! Quando? Eu trabalho e só tenho tempo quando estou na escola. Saindo daqui, eu vou pra casa, tomo um banho, me arrasto pra cama e durmo. Eu não acredito nessas coisas. Mas, se quiserem fazer eu acompanho. Eu também não acredito muito não. Mas, eu queria testar pra ver se dá mesmo certo. A gente podia fazer amanhã, eu trago o copo. A gente mata a aula, vamos para a Praça do 15, que é sossegado e fazemos lá, o que acham? Ai Diana. Eu não concordo em matar aula. Eu tenho medo dessas coisas. Se meus pais descobrem, eu estarei muito ferrada. Ah! Uma vez na vida não vai matar ninguém não. E amanhã, não tem nenhuma aula importante. Pra mim está perfeito. A gente é tão transparente, que ninguém vai notar a nossa falta. Então, fica combinado para amanhã. Ninguém vai furar, tá bom? A gente se encontra aqui na frente da escola. E vai pra Praça do 15, tudo bem? Todos concordaram com a cabeça que sim, e entramos na escola. Na noite seguinte, noite do combinado, estávamos todos empolgados, curiosos e com medo. Pois se meus pais, e os pais de Diana descobrissem, estávamos muito ferradas. O medo não era tanto da brincadeira do copo, estávamos com mais medo, de sermos pegos matando aula. Diana trouxe uma toalha de mesa, um copo de vidro, e alguns de plástico. Vanderlei havia trazido um bolo, e eu um pão doce. Ronilson havia trazido pães de queijo e leite com chocolate. Mas parecia que íamos fazer um piquenique noturno.
Mas logo, Diana tirou de sua mochila uma cartolina com o alfabeto e as palavras sim e não. Combinamos de comer depois da brincadeira. No fundo, estávamos muito curiosos, mas descrentes de que poderia dar certo. Então, estendemos a toalha de mesa no chão, e depois a cartolina por cima. E colocamos nossos dedos indicadores em cima do copo. Diana começou a ler as palavras que estavam na revista, para evocar alguém que quisesse falar conosco. Confesso que na hora, começou a me dar muita vontade de rir, mas segurei. E ela seguia, ditando palavras de evocação, pedindo para que qualquer espírito que quisesse conversar conosco, que se manifestasse naquele momento movendo o copo. E o copo nem se movia. Mas ela continuava lá, de olhos fechados e pedindo para qualquer espírito que quisesse conversar conosco, que estávamos dispostos a conversar, e que íamos lhes dar a atenção que eles quisessem, mas em troca deveriam mover o copo e falar conosco. E nada, o copo não mexia nem 1 centímetro. Já estávamos cansados de ficarmos com os braços estirados, e os dedos apontando para o centro do copo, quando Vanderlei falou: Acho que o espírito está com fome. Quem sabe se a gente comer, ele chega para comer junto. E demos risada. Por fim, demos um tempo das tentativas de evocar um espírito. E deixamos lá, o copo em cima da cartolina e fomos comer, já convictos de que o experimento não havia dado certo. Enquanto comíamos, e comentávamos sobre o fracasso da nossa sessão espírita. Em um certo momento, olhei para o copo que parecia se mexer muito lentamente, quase imperceptivelmente. Parei, e fiquei prestando atenção, pois achei que eu estava vendo coisas, ou estava com as vistas cansadas, e tive a impressão do copo estar se movendo. Mas, não. Ele realmente estava se movendo, bem lentamente sozinho. E então eu disse: Gente, olhem para o copo. Eu não sei se estou ficando louca, mas ele está se mexendo? Ou é impressão minha? Todos pararam e ficaram olhando. O copo então começou a se mover um pouquinho mais rápido do que estava antes, indo em direção à letra E. Diana começou a dar pulos de alegria. Vanderlei e Ronilson se entreolharam e ficaram boquiabertos. Ronilson parecia ainda não estar acreditando, olhava ao redor achando que estávamos fazendo alguma pegadinha com ele. Olhou em nossas mãos para ver se não estávamos puxando o copo com fio de nylon, e voltou a olhar para o fenômeno ainda parecendo não acreditar. Eu apenas fiquei com medo. Apesar de estar um calor danado, pois estávamos em pleno mês de fevereiro, eu senti um frio, uma sensação ruim, uma coisa estranha que comecei a tremer. Foi então que Ronilson, num ímpeto de curiosidade, ainda não acreditando no que estava vendo, levantou o copo e Diana gritou: Não. Não faça isso. E assim que ela falou, o copo explodiu em vários caquinhos, que voaram para todos os lados. Um deles quase pegou meu olho e fez um pequeno ferimento em meu rosto. Mas, a pior mesmo, levou Ronilson, que teve um corte profundo no meio dos dedos indicador e anelar. Então muito rapidamente começou a sair muito sangue, e enrolamos a mão de Ronilson na toalha de mesa. Ronilson ficou pálido rapidamente, e começou a querer desmaiar. Precisávamos de ajuda. Diana então foi até um telefone público, e ligou para seus pais contando o ocorrido, pedindo ajuda para que viessem de carro e levassem Ronilson para o hospital. Não demorou muito, os pais de Diana chegaram de carro. Eles estavam bravos com a gente, mas não tão bravos do que ficariam meus pais. Eu já imaginava minha mãe fazendo um dramalhão mexicano, perguntando se eu estava usando drogas. Entramos todos dentro do carro, e decidi que eu ligaria para casa avisando meus pais, lá do pronto-socorro. Eu decidi contar toda a verdade aos meus pais, e não esconder nada. Eu contaria onde estávamos e o que estávamos fazendo. Seria melhor do que dar mais desculpas, isso só iria piorar a situação para o meu lado. E quando eu ia comentar isso com Vanderlei, de repente Ronilson começou a se contorcer. Achávamos que era de dor, mas ele começou a se debater todo. Estava pálido, sua boca estava branca e ele começou a falar. Eu quero falar. Eu preciso falar. Sua voz havia mudado, como a de um homem mais velho.
Como ele estava no meio, entre eu e Vanderlei. Seguramos seus braços. Mas ele se desvencilhou de nós e começou a se debater dentro do carro. Dona Laura, mãe de Diana, logo notou o que estava acontecendo. Sangue de Jesus tem poder. Esse rapaz está possuído. Então Dona Laura se ajoelhou no banco da frente com o corpo para trás, enquanto seu marido continuava dirigindo a caminho do hospital. Colocou suas mãos na cabeça de Ronilson e começou a orar. Ele se debatia, urrava e tentava morder a mão de Dona Laura, que com os olhos fechados, orava fervorosamente. E em um certo momento, Dona Laura nos pediu para rezarmos um Pai Nosso, e assim o fizemos. Ronilson então começou a chorar, e dizer que queria falar, que ele precisava falar, e que ele estava queimando. Me solta. Me solta. Me deixa falar. Eu quero falar. Eu quero sair daqui, eu estou queimando. Eu não quero morrer. Dona Laura continuou orando, fervorosamente. E quando chegamos na porta do pronto-socorro, Ronilson ainda estava gritando e se debatendo. Gritando e urrando. Então de repente, ao olhar para ele, vi um homem em cima de seu corpo. Esse homem estava deformado, como se tivesse sido queimado. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa como aquela. Fiquei tão assustada de ver aquilo, que comecei a chorar, e comecei a pedir para Diana para sair do carro. Abre a porta. Eu quero sair, me deixa sair. Por favor. Aquela coisa que estava dentro de Ronilson percebeu que eu conseguia enxergar. E olhou para mim alucinado, agarrando meu braço. Diz para eles o que você vê. Diz para eles como eu sou. Você está me vendo, não está? Não falaram que iam falar comigo? Eu quero falar. Eu quero ajuda. Eu não quero morrer. Saí atropelando todo mundo e consegui sair de dentro do carro. Enquanto Dona Laura continuou lá, orando com as mãos na cabeça de Ronilson. Com o bafafá dentro do carro, na frente do pronto-socorro, chamaram os seguranças, que vieram de encontro a nós. E vendo que havia sangue, logo foram buscar uma cadeira de rodas para Ronilson, que começava a dar indícios de exaustão. E no momento em que foi colocado na cadeira de rodas ele apagou, desmaiou. Vi aquela coisa caída no chão. Era um homem, todo queimado, que se arrastava, tentando alcançar a cadeira de rodas onde estava Ronilson. Mas ele não conseguia. Ele olhava para mim e gritava, urrava. E dizia que queria conversar. Ninguém mais o via, apenas eu. Fiquei apavorada, e não conseguia me livrar das lembranças daquela coisa, todas as vezes que eu fechava os olhos. Por fim, Ronilson levou 9 pontos, mas ficou tudo bem. Dona Laura e Sr. Alcides nos levaram para nossas casas. E eu fiquei muito tempo de castigo. A partir desse dia, comecei a ver coisas. Comecei a ver pessoas desconhecidas, e até da família que haviam falecido. Quando eu era mocinha, eu tinha realmente muito medo, mas depois comecei a entender do que se tratava, compreendi que eu tinha um propósito. Passei a encarar o sobrenatural de outra forma. Não recomendo de forma alguma pessoas desavisadas e sem qualquer preparo espiritual a mexerem com essas coisas. Brincadeira do copo, tábua ou ouija, brincadeira do compasso, caneta ou afins. Você chama para perto de si espíritos mal intencionados, desesperados, que podem prejudicar vossas vidas, que podem estar apenas pedindo ajuda, ou que estão ali somente para brincar e enganar. Esse foi o relato da minha primeira experiência sobrenatural, que eu jamais vou esquecer. E depois desse, eu já vivi vários outros, que em outra oportunidade eu conto. Por ora, eu agradeço a oportunidade. E desejo a todos uma boa noite. Obrigada por ter enviado seu conto. E agradeço imensamente por tê-lo confiado a esse canal para ser narrado. Bem, meus pais sempre diziam que quem mexe com fogo pode sair queimado. E nesse caso foi literalmente. Ou, pelo menos, fazer xixi na cama.
Por via das dúvidas, não mexa com o que não conhece. Os danos podem ser irreversíveis. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, envie para contos@contosdameianoite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. YouTube @Contos da Meia-Noite _0 Estamos no Spotify como Contos da Meia-Noite e no TikTok estamos como Contos da Meia-Noite 00. Agradecemos mais uma vez a audiência, a confiança e a chance que estão dando ao canal. E eu os aguardo na próxima semana em mais um Contos da Meia-Noite.